Olha, vamos começar com uma imagem. Pensa numa gravação de áudio lá de 1954. Bem antiga. Exato. A qualidade não é, assim, perfeita, né? Mas a voz nossa, é muito clara, cheia de convicção. É a voz de Napoleon Hill, O autor do lendário Pense e Enriqueça. o próprio. E nesses 17 minutos, ele meio que destila o que ele considerava o ensinamento mais importante da vida inteira dele. E tem um detalhe curioso aí, né? Muito curioso. Essa gravação, que foi apelidada de A Chave Mestra, ficou escondida, sumiu por quase 40 anos. Supostamente por ser considerada perigosa demais. Ou talvez disruptiva para a época. Pois é. E a pergunta que fica martelando é: o que um ensinamento tão antigo, de 17 minutos, poderia ter de tão poderoso a ponto de alguém querer esconder? E é exatamente essa a nossa missão aqui: decodificar essa mensagem. A gente mergulhou fundo numa análise dessa palestra, que felizmente sobreviveu ao tempo, para tentar extrair a essência do que o Hill queria tanto proteger e, ao mesmo tempo, compartilhar. Certo. Não é uma fórmula mágica, então. Longe disso, é um princípio fundamental sobre como a nossa mente opera e, consequentemente, como ela cria a nossa realidade. Vamos investigar juntos o que é, afinal, essa tal chave mestra e por que o próprio Hill dizia que era uma verdade quase de origem divina. O legado mais importante dele. Exato. E essa história toda começa com um encontro que, sinceramente, parece roteiro de filme. Início do século XX, Napoleon Hill é um jornalista jovem, super ambicioso, mas sem o tostão no bolso. A clássica história do sonhador. Totalmente. E ele consegue o que seria o furo da carreira dele, uma entrevista com Andrew Carnegie, que na época era um dos homens mais ricos e poderosos do planeta. Um magnata do aço. E o mais doido é que a entrevista, que estava agendada para durar 30 minutos, acaba se estendendo, e muito. Por 3 dias e 3 noites, né? É um detalhe fascinante. Totalmente, porque mostra que o Carnegie não estava só respondendo perguntas. Não mesmo. Ele estava testando o Hill, sondando, procurando alguma coisa específica nele. E no final desses 3 dias, ele lança o desafio. O desafio que mudou tudo. Exato. Ele propõe que o Hill dedique os próximos 25 anos da vida dele, sem pagamento. 25 anos? Sem salário? Isso, para estudar a mente das pessoas mais bem-sucedidas do mundo e criar uma filosofia do sucesso que fosse acessível para qualquer pessoa. E aqui vem o ponto que me deixou pensando muito. O Carnegie deu para ele só 60 segundos para decidir. 1 minuto. 1 minuto para decidir sobre uma proposta que ia definir o resto da vida dele. Sem salário, sem nenhuma garantia. Parece um teste de pressão, assim, quase cruel. Mas é aí que tá. Esse é, na verdade, o primeiro ensinamento prático da chave mestra. Carnegie não estava testando a inteligência do Hill. Ele estava testando outra coisa. Ele estava testando o que ele chamava de decisão definida. E esse conceito é um pilar no trabalho do Hill. Não é sobre ser impulsivo, sabe? É a capacidade de reconhecer uma oportunidade que ressoa com o seu propósito e se comprometer com ela. Na hora. Sem hesitar. Sem hesitar. O Hill mesmo diria depois que a maioria das pessoas perde as grandes chances da vida porque fica paralisada na análise, esperando uma certeza que nunca vai chegar. Ao dizer sim em menos de 60 segundos, ele não foi impulsivo. Ele mostrou que estava pronto. Ele passou no teste. E aí, depois que todo mundo vai embora, a entrevista acaba, o Carnegie o chama para uma conversa particular. A fonte descreve essa cena de um jeito bem íntimo. Os dois sozinhos, Carnegie perto da lareira, prestes a revelar o segredo por trás de todo o império dele. Algo que ele nunca tinha compartilhado publicamente antes. É o momento da revelação. E o Carnegie diz algo tipo: a riqueza, o aço, as fábricas, tudo isso é só o efeito, a manifestação. A causa real de tudo está na mente. Uau! E aí que ele apresenta a analogia, que é o coração de toda a filosofia. Cada ser humano é como uma estação de rádio, uma estação transmissora de energia mental. Certo. Vamos tentar deixar isso um pouco mais concreto, porque quando se fala em vibração mental ou frequência, pode soar meio esotérico para algumas pessoas. Com certeza. Mas a gente conhece isso na prática, né?
Por exemplo, a gente entra numa sala e uma pessoa está emitindo uma energia de nervosismo, de dúvida. Todo mundo sente. Sim, é palpável. Aí entra outra pessoa que projeta confiança e clareza antes mesmo de falar uma palavra. E a dinâmica do ambiente muda completamente. É exatamente isso. Não é nada místico, é o observável. É a informação não verbal, o nosso estado interno que a gente projeta no mundo. E o ponto do Carnegie era revolucionário para a época. Pessoas de sucesso não são sortudas, elas são operadoras de rádio muito disciplinadas. Gostei dessa definição. Elas aprendem, seja de forma consciente ou intuitiva, a gerenciar os pensamentos e emoções para transmitir um sinal claro e constante. Um sinal de propósito, de confiança. E o universo, ou as oportunidades e pessoas, respondem a esse sinal. Exatamente. Respondem à frequência dominante que a gente está emitindo. A missão que ele deu para o Rio foi traduzir essa lei em passos práticos. Ok, então, se somos todos estações transmissoras, o primeiro passo lógico seria assumir o controle da torre de transmissão, que é a nossa própria mente. E na gravação, o Rio é muito enfático nisso. Ele diz: a maior de todas as conquistas humanas é o domínio sobre a própria mente. Sem isso, todo o resto é ilusão temporária. E é fundamental a gente entender o que ele quer dizer com domínio. A fonte deixa bem claro que não é sobre lutar contra pensamentos negativos ou forçar um otimismo tóxico. Não é uma briga. Não. É algo bem mais sutil e, na verdade, muito mais poderoso. É a habilidade de se tornar o observador da sua própria mente. Sabe, eu gosto da ideia de ser menos um soldado lutando contra os pensamentos e mais um maestro regendo a orquestra de pensamentos. Essa analogia é perfeita. O maestro não destrói o violino que está desafinado, né? Ele guia o músico gentilmente de volta para a harmonia. Exato. É essa a chave que o Rio propõe. Observar o pensamento sem se identificar com ele e então, de forma deliberada, escolher um novo foco. Para ele, o poder não está em controlar o que a gente pensa a cada segundo, mas sim em controlar no que a gente foca a nossa atenção. É um treinamento, então. É um treinamento diário. E sem passar por essa primeira porta do autodomínio, todos os outros princípios da filosofia, eles perdem a força. É a fundação. Isso nos leva direto ao que ele considera o maior obstáculo para esse domínio. A maior fonte de barulho nessa orquestra. O medo. O grande inimigo. Tem uma frase na gravação que é de arrepiar. Ele diz: a maioria dos seres humanos é hipnotizada pelo medo e nem sabe disso. É forte, né? Muito. A ideia de que o medo não é só uma emoção que a gente sente de vez em quando, mas um programa rodando em segundo plano. Em piloto automático. Exato. Um programa que sabota nossas decisões, que nos faz enxergar limitações onde não existem e que mata as oportunidades antes mesmo delas aparecerem. O Rio foi um dos primeiros a mapear isso de forma sistemática. Ele identificou os 6 medos básicos, né? Isso, que seria uma raiz de quase todas as nossas ansiedades. O medo da pobreza, da crítica, da doença, da perda do amor, da velhice e, por fim, da morte. É impressionante como essa lista, feita há tantas décadas, parece um diagnóstico perfeito da ansiedade moderna. Vamos pegar só um, o medo da crítica. Que hoje é gigantesco. Na época do Rio, era o medo do que os vizinhos iam pensar. Hoje, esse medo foi amplificado 1 milhão de vezes pelas redes sociais. É o medo de um comentário negativo, de ser cancelado, de não ter curtidas. É uma força que paralisa a criatividade de muita gente. Sem dúvida. E a consequência disso, voltando para a nossa analogia, é vibracional. O medo muda o sinal que a nossa estação de rádio está emitindo. Em vez de transmitir confiança, a gente transmite insegurança. Em vez de abundância, a gente transmite escassez. Exato. E aqui vem o que o Rio chamava de a grande tragédia da mente humana. A gente acaba criando exatamente aquilo que a gente mais teme. Mas como isso funciona na prática? Parece quase um castigo. Se a pessoa tem medo de ficar pobre, ela acaba ficando pobre? Não é um castigo, é um mecanismo. É uma profecia que se autorrealiza. Se uma pessoa opera a partir do medo da pobreza, ela toma decisões baseadas na escassez. Faz sentido. Ela não pede um aumento por medo da rejeição. Não investe em si mesma por medo de perder dinheiro.
Não arrisca numa ideia nova por medo do fracasso. Ela joga um jogo pequeno para não perder, em vez de jogar um jogo grande para ganhar. São as próprias ações, alimentadas pelo medo, que constroem a realidade que ela queria evitar. Exatamente. O universo só responde ao sinal. A solução de Hill: trazer o medo para a luz da consciência, listar, questionar e, acima de tudo, agir apesar dele. Coragem não é ausência de medo, é dar o próximo passo mesmo com a perna tremendo. Ok, isso faz muito sentido. Então, uma vez que a pessoa começa a dominar a mente e a enfrentar o medo, ou seja, uma vez que ela para de criar o que não quer, qual é o processo para começar a criar ativamente o que ela sim quer? Boa pergunta. É aqui que a gravação nos apresenta uma fórmula que a fonte chama de a trindade da criação. Exatamente, e essa é talvez a parte mais prática de toda a filosofia. O Hill era um observador genial do comportamento humano. E ele percebeu que as pessoas falham porque usam só uma ou duas partes dessa trindade, nunca as três em harmonia. Então o poder está no alinhamento das três. Precisamente. Ele diz que o poder de criar qualquer coisa na vida depende do alinhamento perfeito de três pilares. Vamos detalhar esses pilares. Qual é o primeiro? O primeiro é o pensamento. O pensamento é o arquiteto, a planta baixa, o projeto. É a clareza mental de saber exatamente o que se quer construir. Sem essa clareza, todo esforço é desperdiçado. Mas só o pensamento não adianta? Não. Como o Hill notou, uma planta baixa, por mais brilhante que seja, nunca construiu um prédio sozinha. Isso leva aos sonhadores, aquelas pessoas com cadernos cheios de ideias geniais que nunca saem do papel. Certo, o projeto. E o segundo pilar? O segundo é o sentimento. O sentimento é o combustível emocional, a paixão, a fé, o porquê por trás do projeto. É a emoção que pega a planta baixa e a transforma em algo magnético, vivo. É o que nos faz levantar da cama motivados. Exato. O problema é que sentimento sem um bom projeto é só entusiasmo passageiro. São aquelas pessoas que se apaixonam por uma dieta nova, um negócio novo a cada semana, mas, como não tem um plano claro, a energia se dissipa. E pulam para a próxima novidade. Isso. O projeto, o combustível e imagino que o terceiro seja a execução, a ação. Exato. O terceiro pilar é a ação. A ação é a ponte que conecta o mundo interno das ideias e emoções com o mundo externo dos resultados. É o trabalho, a disciplina. E aqui temos o terceiro perfil de fracasso que o Hill identificou: os trabalhadores exaustos. Pessoas que trabalham demais, mas não saem do lugar. Isso, gente que trabalha 12 horas por dia, se esforça muito, mas sem um projeto claro e sem uma conexão emocional com o que faz, elas só giram as rodas, gastam uma energia enorme e acabam frustradas, esgotadas, sem entender por que tanto esforço gera tão pouco resultado. Sabe o que eu acho impressionante nisso? O que o Hill chamava de trindade da criação é, na verdade, um precursor do que hoje, no mundo dos negócios, a gente chama de alinhamento estratégico. É uma ótima conexão. O pensamento é a visão estratégica, o sentimento é a cultura organizacional, o porquê, e a ação é a execução tática. Empresas gigantescas falham quando esses três elementos estão desalinhados. E o Hill estava dizendo que o mesmo princípio se aplica à vida de cada um de nós. É a síntese perfeita. A chave mestra na sua aplicação prática é a harmonia consciente desses três elementos. É quando a clareza do pensamento se une à força do sentimento e se manifesta através da ação consistente. Quando os três se alinham. Aí a pessoa se torna uma força criativa absurdamente poderosa. O ciclo se completa. Então, recapitulando essa jornada, a mensagem central da chave mestra é que a gente está a todo momento programando a nossa realidade. Consciente ou inconscientemente. Nossos pensamentos dominantes, nossos medos, nossos sentimentos e ações estão constantemente enviando instruções para o universo sobre o que criar a nossa vida. A questão não é se estamos programando, mas o que estamos programando. Exatamente. E a chave mestra não é um feitiço. É o ato de pegar o teclado e assumir o comando dessa programação. E agora, talvez, a gente consiga entender por que essa ideia foi considerada perigosa lá nos anos 50. Em uma era de conformidade, né? Totalmente. De seguir as regras, de esperar que o governo ou a empresa cuidassem das coisas. Essa filosofia é uma declaração de soberania pessoal radical.
Ela diz que o poder final para criar, para mudar, não está fora, está dentro. Isso é muito disruptivo. É uma transferência de poder do sistema para o indivíduo. Exato. E isso nos deixa com a reflexão final, uma provocação que a própria fonte extrai da gravação do Rio. É uma pergunta direta, mas, ao mesmo tempo, muito profunda. Uma pergunta para cada um levar para casa e refletir. Se a sua mente está, neste exato momento, criando a sua vida, ela tem sido usada para construir um jardim ou para se perder num labirinto. Uau! E talvez uma segunda provocação. Qual é o programa que está rodando em segundo plano na sua mente agora?